Segundo livro de Timóteo, Novo Testamento, uma das cartas de Paulo ao seu discípulo amado, sem sombra de dúvida, o mais amado, porque foi o único que não o abandonou até o final. Até Tito, né, um discípulo tão próximo ali, abandonou ele também. Mas vamos lá, 2 Timóteo 1, vamos ler aqui dos 5 a seguir. Preste bastante atenção. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Diga assim, mantenha viva a chama. Amém? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Você percebe essa palavra mantenha? Fica aí, segura Timóteo aí. Mantenha. Tem gente que fala assim, se Deus não fizer alguma coisa, eu não vou fazer nada. Deus está falando para você manter. É você, é obrigação nossa, manter a fé. Amém? Continua. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e o estabeleceu como um presbítero, como um evangelista. E ele foi ser um pregador. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa é a parte de Deus. Deus nos salvou não pelas nossas obras, não porque eu sou uma pessoa que oro muito, que eu leio muito a Bíblia, que eu ajudo muitas pessoas. Não, a salvação foi pela graça, mediante aqui a própria determinação de Deus. Deus determinou no seu coração, ninguém se salva. Não é possível uma pessoa ser salva sozinha, por si só. Eu resolvi receber Jesus hoje porque meu coração é bom, porque eu quero receber Jesus. Não, é o Espírito Santo que toca, é o Espírito Santo que fala, e ele fala com todos. Só que uns rejeitam, mas é mediante a graça de Deus que todos são salvos. Esse é o papel de Deus, nos salvar dos nossos pecados, mas é nosso papel manter viva a chama da fé, a chama do dom que Deus colocou em nós. Continua. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. Acho lindo isso. Presta atenção nesse detalhe. Olha o que Jesus fez. Ele tornou inoperante a morte. A morte perdeu seu poder, perdeu a sua operação. A morte não tem mais poder sobre aquele que recebe a graça do Senhor. É demais isso, irmãos. É maravilhoso, é demais. Ele, Jesus, tornou inoperante a morte e trouxe à luz. Nossa, isso é demais, gente. Isso é demais. E trouxe à luz a vida e a imortalidade. A gente assiste filme e acha tão legal, né? Os Highlanders, né? Os imortais. Tanto filme interessante aí, né? A pessoa toma um monte de tiro, daqui a pouco ela começa, e o Wolverine aí, os imortais. Jesus nos deu a imortalidade. Irmãos, pensa num negócio louco. Pode sentar, vai, eu vou ficar falando muito aqui. Pensa num negócio louco, no dia que Jesus voltar. Nós que estivermos vivos, sendo arrebatados, eu imagino as nossas roupitas caindo no chão. Que é essa roupa velha, vai para o céu para quê? Né? Aí o nosso corpo subindo e sendo transformado, um Transformers espiritual. Né? E a gente recebendo um corpo glorioso. Beleza, ótimo. Isso é para nós até fácil de aceitar. Tranquilo. Né? Uma transformação desse corpo aqui. Mas pensa uma coisa. Uma pessoa que foi incinerada. Uma pessoa que morreu lá no oceano, no fundo do oceano, e já virou areia. Uma pessoa que explodiu. Uma pessoa que os vermes comeram ela toda, não tem mais nada. Mas ela morreu em Cristo.
E de repente, todos os pedacinhos daquela pessoa, oh Jesus maravilhoso. Porque a Bíblia diz que vai ressuscitar. E quando ressuscita é no corpo. Amém? É corpo que ressuscita. E ali todos aqueles pedacinhos começam a se juntar. E vira aquele corpo de novo. E aquele corpo agora sobe para a glória. E aí recebe um corpo transformado igual nós, que estivéssemos vivos. Já estou profetizando que nós vamos subir sem morrer. É louco, é demais isso, gente. Não tem Hollywood que consegue fazer um negócio desse. Não tem. Porque Jesus é a vida. E quem morre em Cristo não morre. É promovido. Quem morre em Cristo pode ser destruído o seu corpo, como Paulo falou. O meu corpo pode ser queimado. Pode ser destruído. Eu sei em quem eu tenho crido, disse Paulo. Não importa o que façam, porque Jesus tornou inoperante a morte e trouxe luz, a vida e imortalidade por meio do Evangelho. Por meio da pregação das boas novas de salvação, que os homens estão mortos, todos pecaram, todos estão mortos em seus pecados e delitos, todos se afastaram de Deus, todos perderam a comunhão com Deus, não tem bonzinho sequer um, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Evangelho da salvação disse que a todo que o recebeu, deu-lhes o poder de ser feito filho de novo, de Deus. Voltamos ao tempo da inocência antes do pecado, a restauração completa da comunhão com Deus, porque a morte já não tem mais poder sobre nós, e agora nós vivemos em comunhão com o Pai. Mas essa não é a mensagem, é que não tem como não falar disso. Desse Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Pouca coisa, né? Humilde. Desse Evangelho, Paulo foi constituído isso tudo. Por essa causa, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Diga assim: guardar o que foi confiado a mim até aquele dia. Então ele falou: Timóteo, mantenha viva a sua chama. E Paulo falou: eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Eu sei, estou bem certo que Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é poderoso para guardar o que foi confiado a você, Timóteo, até aquele dia. O dia do Senhor, o dia da sua volta. Isso está próximo, irmãos. Nunca esteve tão próximo, mas está muito mais perto a cada dia. Estava orando ontem e falando com o pai: pai, tem umas promessas que eu ainda não vi se cumprindo, e eu sei que elas vão se cumprir. Então eu sei que ainda tem uns aninhos aí pela frente, mas está muito perto. Eu já estou vendo alguns sinais de promessas que eu estou esperando, coisas muito particulares que Deus me mostrou, que vão se cumprir ainda antes da volta do Senhor. Mas tudo já está sendo movimentado, preparado para que esse grande dia chegue. Aquele dia que ele fala é um dia especial, é um dia com D maiúsculo, é o dia do Senhor, que Paulo fala em todas as suas cartas. E mais uma vez ele diz aqui: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Só nesse trechinho aqui, de 2 Timóteo 1, do 5 até o 14, você vê quantas recomendações diretas ao discípulo Timóteo, do seu mestre Paulo. Retenha, guarde o Espírito Santo na tua vida, retenha com fé, cuide, mantenha. São palavras muito diretas, não tem nem o que interpretar aqui. É você e eu praticarmos isso. E quando eu falei do tempo de quarentena, de 6 meses,
A matemática não funciona, né? Quarentena de 180 dias. Muitas pessoas foram provadas nisso e não mantiveram a sua fé. Mas se você está ouvindo hoje, se você está aqui, se você está em casa, ainda dá tempo de você resgatar isso. Resgate. Seja uma pessoa ligada direto no trono da graça, direto no Senhor, através do Espírito Santo, porque aquele que pode te manter vivo é o Espírito Santo. É através da comunhão com a palavra, com a oração, com o Pai, você vai conseguir manter, guardar, reter aquilo que Deus te deu. Não é só salvação, como se fosse pouco, mas é que se a gente não se mantiver firme, a gente abandona o caminho e olha para trás. E eu não consigo entender aqui a teoria que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E eles dizem, então é porque não foi salvo. Mas eu não consigo entender, porque pessoas na Bíblia viraram as costas e voltaram atrás, não suportaram a prova. Ele fala, olha aqui, eu sofro. O apóstolo Paulo fala, pela causa do Evangelho eu sofro, mas não me envergonho. Porque existia muita perseguição. Irmãos, nós não temos luta. Para de falar que a gente vive na luta, porque nós não temos luta. Porque se o nosso negócio é a eternidade, nem a dificuldade financeira que a gente passa não é para considerar luta. Luta é o que esses homens passaram. Luta é você ver a sua família sendo morta. Luta é você ter que se esconder. Você ter que fazer culto dentro de um túmulo. Porque se te ouvirem louvando ao Senhor, vão cortar seu pescoço. Isso é luta. Luta é você ser açoitado com aqueles... como que chama aquele negócio? Aquele chicote, azorrague? Aquele chicote que bate nas costas? E te machucar todo, como o apóstolo Paulo foi 3 vezes chicoteado. Isso é luta. Luta é você ter a sua propriedade, que você se sacrificou tanto para comprar, a sua casa ali, e tirarem tudo de você e colocarem você num campo de concentração. Isso é luta. E te separarem da sua família, isso é luta. Nós não vivemos luta. Nós vamos ainda viver luta. A igreja vai voltar a ser perseguida. A luta virá. E aquele que tiver com a fé retida, firme, vai se manter firme até o fim. Por isso, nós não podemos esquecer de que a fé precisa ser alimentada. De que a esperança precisa ser alimentada. O conhecimento de Deus precisa crescer. Oséias já dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso tem que ser algo contínuo. Não tem o topo. O topo para nós não chega. Já cheguei num nível que eu não preciso mais ler a Bíblia, já conheço a Bíblia. Não, você não conhece a Bíblia. Deus é insondável, é impossível conhecer Deus completamente. Eu duvido, não existe na história da humanidade um teólogo, por mais estudioso que seja, que ele pode dizer, desvendei Deus. Não tem como. Você vai conhecer Deus um pouquinho todo dia, e a plenitude do conhecimento vai acontecer quando nós chegarmos lá, que nós o veremos face a face. Mas por enquanto não dá. Somos limitados no conhecimento e Deus vai se revelando a nós todos os dias um pouquinho. Você vai conhecendo mais a Deus. Esse discípulo Timóteo, ele recebeu tantas recomendações do apóstolo Paulo, seu mestre. O versículo que eu gosto tanto, 1 Timóteo 4,16. Esse versículo me bombardeia sempre. Sempre eu lembro desse versículo toda vez que eu tenho vontade de olhar para trás. Toda vez que eu tenho vontade de pecar. Atente para a sua própria vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Se eu não cuidar, ninguém vai cuidar. Pelo contrário, vai ter muita gente querendo destruir, usado pelo inimigo. Então, não espere do seu cônjuge cuidar da sua vida. Não espere do seu pastor, do seu líder de célula. Não espere daquela pessoa que você admira cuidar da sua vida. Atente você mesmo, cuide você mesmo da sua própria vida espiritual com Deus. É você que tem que cuidar. É algo pessoal. Deus colocou em nós esse desejo de buscá-lo para nós estarmos cheios da presença dele. Isso não é individualismo, não me entenda errado.
Isso é dependência de Deus e não dependência das pessoas. Não tem a ver com interdependência, porque eu preciso de você e você precisa de mim. Está claro isso? Nós precisamos uns dos outros, sim. Mas é meu papel. Quantas pessoas eu já andei, a Bíblia fala, né, para andar a segunda milha com a pessoa, né? Se a pessoa te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ela. Eu já andei 5, 10, 15 milhas com a pessoa, e a pessoa não vai. Tem gente que não quer, infelizmente. Então não adianta, por mais comunhão que a gente tenha, por mais que você seja uma pessoa dedicada, por mais que você faça tudo que a pessoa precisa ali, se a pessoa não tomar uma decisão pessoal, única, exclusiva, íntima, pelo Senhor, não há pastor, líder, pessoa ungida que for, que consiga colocar essa pessoa nos caminhos. Qual foi a pessoa que mais operou poderes na terra? Fala para mim. Fala, ó. Jesus. Jesus. Não foi Jesus? Você já andou sobre o mar? Sobre as águas? E fez o outro andar ainda? Foi junto no carrinho da montanha-russa? Você já... Bom, isso os homens já fizeram, né? Curar cego e tal. Depois ele deixou o legado dele. Mas, com certeza, Jesus foi o mais poderoso. Só que muitos não creram nele. Não creram. E ainda o crucificaram. Você percebe que não é... Tira esse peso das suas costas de olhar para uma pessoa desviada e achar que a culpa é sua. Porque a pessoa vai achar um motivo para dizer que ela saiu da igreja, que ela desviou por culpa de alguém. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. A pessoa só espera um motivo para dizer, pastor falou uma palavra atravessada para mim, né? Pastor falou aquela palavra que não é de Deus. Vou sair da igreja. E aí sai da igreja, vai para o mundo, vive a vida, na verdade só encontrou um bom motivo, porque na verdade a nossa fé não pode estar baseada em homens, em pessoas. Eu quero ver a igreja que é perfeita. Não existe. Eu quero ver o pastor que é perfeito. Só o sumo pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é fiel e não falha conosco. Amém? Tem uma música que eu não gosto muito, porque ela traz uma heresia, que ela fala, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. É nada. Tu és fiel, Senhor, fiel a Ele. Ele é fiel. A Ele, a palavra dEle. Não volta atrás da palavra dEle. Então por isso que eu confio em Jesus. Porque eu sei que a palavra dEle diz que Ele me ama. Mas Ele não é fiel a mim não. Porque senão eu posso fazer o seguinte, Senhor, eu vou fazer um projeto. Aqui, você me apoia nesse projeto aí. Seja fiel, porque o Senhor diz que é fiel a mim. É, né? Vai quebrar a cara. Porque se o projeto não for de Deus, não vai dar certo. Então Deus não é fiel a nós, Ele é fiel à palavra dEle, é muito melhor isso. Porque eu sou falho, eu tenho um monte de defeito, então se Ele for fiel a mim, Ele vai ser fiel a defeitos e a falhas. Então é melhor que Ele seja fiel a Ele, que é o plano, tem um plano perfeito. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Jesus nos ensina a ficarmos firmes aqui na terra. E Ele deixou um legado. O que Jesus nos deixou para que isso fosse possível? Jesus fala em João 16, 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O conselheiro aqui é o Espírito Santo. Então Jesus falou, olha, eu tenho que ir. Eu tenho que morrer na cruz, ressuscitar, cumprir o plano da salvação. E vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo, que é Deus, Ele virá também. Então o legado que nós temos aqui, que nos ajuda a permanecer, é o Espírito Santo. Ele fala, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essas 3 palavras são importantes, porque do pecado, porque os homens não creem em mim. Então o homem é incapaz de crer em Deus, em Jesus, que foi enviado por Deus, por sua própria conta. Não é possível.
E aí é onde entra aquelas bases, né, da teologia, da predestinação, que eles têm base para estar certo e aqueles que não são também têm base para estar certo. Mas olha só, sem o Espírito Santo, o homem é incapaz de acreditar em Deus. Então, é Deus que faz a obra, sim ou não? É através do Espírito que eu creio em Deus. Então o homem não pode fazer nada. Se o homem não pode fazer nada, não existe livre-arbítrio. Não é assim? É isso que é pregado na teoria da predestinação, de forma bem simplista aqui. Mas, eles dizem assim, a graça não pode ser resistida. Me perguntaram esses dias, eu não lembro quem, depois me manda um zap de novo que eu já esqueci. Se nós somos calvinistas ou não. Né? Então, o que acontece? Não somos nenhuma coisa nem outra, nós somos bíblicos. Amém? Sabe por quê, irmãos? A gente tem que parar com a teologia da divisão, porque isso gera só divisão, né? Teologia da divisão. Ah, eu sou calvinista. Qual que é a outra linha? Arminiano. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Está na mesma. É o mesmo versículo lá. Nós não somos nada, irmão. Nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus. Amém? Então o irmão tem uma base lá bíblica. E tem, viu? Tem teólogos muito... Você já ouviu o Augusto Nicodemos? Homem de Deus, né? Palavras muito boas. Ele acredita na predestinação. Oi? C.S. Lewis é calvinista também. Homem de Deus, tem ensinos tremendos. Mas aí, o que acontece? Alguma parte daquela mensagem não está descendo muito bem, porque você tem outra parte da Bíblia que traz outro tipo de fundamento que também é bíblico. Amém. Estamos juntos. Como é que é salvo? A salvação é igual? É pela graça? É pelo sangue de Jesus? Ou é pelas obras? Ou é por outro caminho aí? Não, né? Mas se a salvação é pela graça, pelo sangue de Jesus, a maneira que isso me alcançou é indiferente, isso não pode nos dividir. Mas enfim, Jesus nos deixou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado porque os homens não creem em Jesus. Então o Espírito Santo é que convence o homem. Agora na minha opinião, a partir do convencimento do Espírito, eu posso resistir à graça. Eu posso resistir, porque eu posso escolher. Adão e Eva escolheram. Deus falou, Adão, não coma desse fruto. Eva, não coma deste fruto. Eles escolheram. O homem tem livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio, porque se não tivesse, Satanás não teria escolhido se rebelar contra Deus. E juntou 1/3 dos anjos ainda, que escolheram se rebelar contra Deus. Então existe a escolha. Senão seríamos robozinhos. E Deus não criou robozinho. Deus criou pessoas com livre-arbítrio. Mas isso não nos divide. Mas quem faz isso é o Espírito Santo, que faz a pessoa ser convencida do pecado, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então é a justiça de Deus, a crucificação de Jesus é a justiça de Deus operando na terra. E é o Espírito Santo que nos convence que aquela cruz maldita era para nós. É a justiça de Deus que era para nós, e é o Espírito Santo que me convence de que eu devia estar naquela cruz, mas através do sacrifício de Jesus, eu não tenho mais que passar pela morte eterna. Então o Espírito Santo nos convence também, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então é o Espírito Santo quem nos convence que todo este mundo, Satanás e todas as suas hostes, tudo isso vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Assim como todos aqueles que se esquecem de Deus. É tão fundamental nós termos o Espírito Santo ativado, vivo em nosso ser, porque senão a gente começa a se esquecer. A gente começa a ficar firmado na nossa própria consciência, nos nossos próprios achismos, e a gente deixa de lado a revelação da palavra. A gente deixa de lado o fundamento principal, que é o amor. A gente deixa de lado a fé e não retém mais. Sem o Espírito Santo não é possível nós conseguirmos vencer a tribulação que está vindo por aí.
A mensagem que eu prego para vocês hoje e sempre falo, o Evangelho é a palavra que importa para nós. E a grande tribulação virá sobre toda a terra. Aquele que não orar, não estiver de pé na presença do Senhor, vai ficar para trás e vai sofrer muito aqui nessa terra. É importante nós mantermos a fé viva. Pela fé que uma vez me foi dada, quero andar de valor em valor. Pela graça de Deus alcançada, subirei com valor para o céu. Seguirei a Jesus meu Senhor, né? Hino da harpa, né? Pela fé. Então a fé foi dada a nós. Mantenha isso. Guarde isso com carinho. Mantenha ela viva. Ela vai morrer, irmãos. A fé morre. A gente vê muitas pessoas mortas. E com pesar eu falo isso. Pessoas que andavam no caminho do Senhor e hoje estão mortas, porque não mantiveram a sua fé. É triste você ver pessoas tão amadas no caminho das trevas. E o que é pior, tão convictos. Mas eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio que o Senhor os ama. E o nosso papel é nos manter firmes, mantendo a fé e brilhando luz no meio das trevas. É o nosso papel. Porque quando há treva, irmão, você pode achar que a sua luz é tão pequenininha. Mas quando há treva, a luz de uma velinha, de um LED, acende aquele lugar e incomoda. Você já viu? Tem televisão no quarto, né? E o LEDzinho da TV fica aceso, ou do ar-condicionado, né? Aí tem umas pessoas que nem conseguem dormir, porque está tudo em trevas, mas tem uma luzinha ali, dizendo, olha, existe luz no meio das trevas. As pessoas estão em trevas e nós temos essa luz para brilhar. Porque a incredulidade, ela vem para o coração quando a fé não é nutrida, não é alimentada. É muito sério isso. Jesus falou, e você, Cafarnaum, Mateus 11, 23. E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu? Cafarnaum é a cidade onde Jesus morava. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. Quando ele morava com seus pais, com seus irmãos, ele era de Nazaré, da Galiléia dos gentios, Nazaré. Mas quando ele começou seu ministério público, ele saiu de casa e tinha uma casinha em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, ele fez muitos milagres. Ele fala, você será elevado até o céu, Cafarnaum? Não, você descerá até o Hades, até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, todo mundo conhece a história de Sodoma, que ela foi destruída. Ela teria permanecido até hoje, Sodoma. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Porque viu os milagres, porque presenciou Jesus, viu a graça do Senhor, as promessas sendo cumpridas. E para nós é igual. Nós somos privilegiados, porque nós já recebemos o Evangelho pronto. Nós já recebemos a consumação das promessas que os profetas pregaram por milhares de anos. Quando Jesus veio e cumpriu essas promessas e manifestou o Evangelho para nós, enviou o seu Espírito Santo, nós já recebemos tudo pronto. Agora nós aguardamos a volta dele, mas nós já temos o Espírito Santo da maneira plena que eles não tinham no passado. Então Jesus fala que nós somos indesculpáveis se nós não mantivermos a nossa fé e deixarmos a incredulidade entrar no nosso coração. Não tem desculpa. Ah, Senhor, eu não tinha muita certeza, mas os sinais foram tão claros. Ah, Senhor, mas eu não tinha força, mas o Espírito Santo estava lá para te ajudar. Ah, Senhor, eu me sentia sozinho, existia toda uma igreja para você andar junto. Não tem desculpa. Não temos desculpa. João 12:37, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. A incredulidade é gravíssima. E o final dos tempos mostra isso aumentando cada dia mais. Jesus falou há 2000 anos atrás, quando o Filho do Homem voltar, ou seja, ele mesmo voltar, encontrará fé na terra? O que vocês acham? Vai ter muita fé ou pouca fé?
pouca fé. O próprio Jesus disse, olha, se vendo tanto poder, tanto milagre, tanto sinal, as pessoas não creem, imagina no final dos tempos, onde o pecado vai estar a rodo para todo lado. Deixa eu avançar aqui. No João 6, que a pastora Leni leu aqui, sobre a multiplicação dos pães, mais para frente eles correm atrás dele, para ganhar pão também, né? E Jesus dá uma bronca nele, fala, vocês vieram atrás de mim por causa do pão, e ali ele começa a pregar, e eles perguntam, o que faremos então para executar as obras de Deus? E Jesus responde, João 6, 29, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, o nosso papel de executar é crer que Jesus veio cumprir algo poderoso nessa terra e não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito, porque ele disse para nós seguirmos a ele, fazermos aquilo que ele fez. 1 João 2,6, aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. O nosso papel de crer não é apenas dizer eu acredito, porque é muito fácil. Eu acredito, tá assim, ó. Tem um monte de gente que acredita em Deus, tá? É aquela velha ilustração que eu já falei umas 500 vezes, vou falar 501, né? O malabarista na bicicletinha que vai passar no penhasco. Ah, você acredita que eu consigo passar daqui para lá? Acredito. Aí ele vai e passa, vai e volta naquela corda bamba e todo mundo aplaude. Vocês acreditam que eu consigo passar de olhos vendados? Acreditamos. Aí ele vai, passa de olhos vendados e volta. Vocês acreditam que eu consigo passar, mesmo se tiver um peso nos meus ombros? Acreditamos. Então vem um voluntário e senta aqui no meu ombro. Ah, não. Ah, não. Vou arriscar meu pescoço, não. Então, crer é isso. Você creu realmente. Você entregou sua vida. Ah, mas é muito subjetivo ainda isso. O que significa isso? Significa o seguinte, você está disposto a deixar de lado a sua vontade para fazer a vontade do Pai? Isso é o subir nas costas do malabarista. Você está disposto a deixar de lado os seus projetos para seguir os projetos de Deus? Isso é crer. Você está disposto a aceitar que a perseguição virá e que você não poderá negar o nome de Jesus, mesmo que a coisa fique muito difícil? Isso é crer que existe algo maior do que essa própria vida aqui. Hoje as pessoas largam Jesus por causa de, sei lá, não vou dar exemplo não. Não precisa, né? Tem tanta banalidade. Larga Jesus porque não entendeu a eternidade. Essa palavrinha do apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, por isso não me envergonho do evangelho, tem que estar na nossa boca, igreja. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Creia. Entregue mesmo seus planos, seus projetos. Não abandone, retenha, mantenha, se esforce, busque, seja cheio, faça mais, através do Espírito Santo, porque os dias estão chegando no final. Tem uma porção de versículo que depois eu ponho no estudo da célula. Tem um provérbio 28, 26, que ele fala algo que sempre existiu desde o Éden e está muito forte nos dias de hoje. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Provérbios 28 e 26. Quando a serpente falou para Eva, olha Eva, se você comer, você não vai morrer, Deus está te enganando. Você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aquilo seduziu Eva, e ela, vendo que a fruta era boa para comer, desejável para dar entendimento, pegou e comeu. Eva confiou em si. Naquele momento ela deixou de confiar em Deus e escolheu seguir o seu próprio caminho. Quem confia em si mesmo é insensato. E nos dias de hoje,
Tem crescido muito isso. Deus nunca fica sem suas testemunhas. Eu falei isso na outra pregação, mas não foi muito claro. Nós, mesmo no período da grande tribulação, quando eu acredito que a igreja já terá sido arrebatada na segunda fase da grande tribulação, eu sou daquele que acredita no meio da grande tribulação de 7 anos, a igreja será arrebatada. Eu acredito assim. A gente vai passar 3 anos e meio vendo o anticristo organizando todo o seu império aqui na terra, vendo o início da perseguição da igreja, e quando o 5º selo ali é aberto, entre o 5º e o 6º selo, começa a ter muitas tribulações na terra, é terremoto como nós nunca vimos, é pedra, meteoro caindo do céu, acredito eu que vai inverter os polos magnéticos da terra, vai queimar tudo que é eletrônico, vai ter muita tribulação, acredito eu, que neste momento de turbulências a igreja vai embora. E aí o anticristo realmente domina totalmente a terra, porque o Espírito Santo que o impede já vai ter sido tirado junto com a igreja. Essa é a minha visão aqui de uma forma simplista. Mas Deus sempre tem as suas testemunhas, e lá verão 144 mil ungidos, judeus, que testemunharão, terão as 2 testemunhas. Então Deus, Ele sempre está falando, Deus sempre está atuando. Então mesmo no período da grande tribulação, quando não haverá igreja para pregar, até anjo vai pregar no céu, para que as pessoas reconheçam Deus, se apresentem e se entreguem a Deus. Deus nunca fica sem suas testemunhas. Hoje é a igreja. Não temos como fugir da nossa responsabilidade. É nossa função levar as pessoas o evangelho, para que elas conheçam, porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Tem que pregar. E o Espírito Santo é que convence, não somos nós. E aí o que acontece? Muitas pessoas confiam em si mesmas. Tem muita pessoa boa, gente, é verdade. Tem pessoa que só falta ser crente. E tem uns maldosos que falam: mas se ela for crente, estraga. Porque ela se contamina com o evangeliquez, com o eclesiástico, com a igreja. Que infelizmente acontece muitas vezes de haver corrupção mesmo. E não é para ser assim. Mas aí tem muita gente que confia em si mesmo, e é insensato. Porque o que eu posso fazer pela eternidade? A Bíblia fala que eu não tenho como aumentar 60 centímetros na minha altura. Não é nem para a gente jurar por nada, porque a gente não tem controle sobre as situações. Nós estamos no barco do planeta da vida, e nós somos levados, não tem como, por mais rico que seja. Olha um câncer, a pessoa pode ser riquíssima, o câncer vai, pega aquela pessoa, ela faz os tratamentos mais modernos, mais caros que existem, mas ela não tem controle, ela vai ter que passar por aquilo e muitos vão morrer. Não tem controle. Então, irmãos, nós temos que confiar em Deus. E Deus está sempre falando, está sempre declarando quem Ele é para todos nós. E nisso entra aquilo que eu falei que está acontecendo muito hoje, de pessoas que confiam em si mesmo, que já existia 200 anos antes de Cristo, que é o agnóstico. E o agnóstico está... 200 anos antes de Cristo era o gnóstico, calma aí. O agnóstico está mais forte nesses tempos de hoje. O que é o agnóstico? É um prefixo que significa não. E gnose significa conhecimento. Então o agnóstico é aquele que não tem conhecimento, sem conhecimento. O que é o agnóstico? O agnóstico diz, quando ele é uma pessoa bem educada, bem polida, ele fala simplesmente assim: olha, eu não tenho certeza se Deus existe ou se Ele não existe. Como eu não posso comprovar que Ele existe ou que Ele não existe, eu prefiro ficar na minhas... Nem creio, nem descreio. Você quer crer, pode crer, mas eu não tenho como provar. Então, se eu não tenho como provar, eu nem digo que não existe. Eu até acredito que existe algum mundo espiritual aí. Existe um mundo espiritual. O agnóstico não nega. Até porque é meio difícil negar o mundo espiritual, né? É muito claro. Acontece muita coisa, né? Mas o agnóstico, ele vai se cauterizando ao ponto de chegar e dizer que aquilo tudo é poder da mente.
né? Não é bem assim, mundo espiritual, morreu, acabou. Então o agnóstico é esse insensato, que confia em si mesmo. Eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, eu toco a minha vida aqui. Deus existe, realmente, mas eu não vou negar a minha vida para seguir uma religião. E aí eles não pertencem a nenhuma religião. Homens muito famosos aí, como Bill Gates, que foi criado na igreja, como Warren Buffett, né, o maior aplicador da bolsa, são pessoas que dão dinheiro a rodo assim para ajudar obras sociais, mas são agnósticos. Eles não conseguem realmente confiar em Deus, e eles preferem confiar em si mesmo. Então, engraçado que, se você pergunta para um agnóstico, você acredita que este programa de computador aqui foi feito por alguém? Claro que eu acredito. Mas você viu ele fazer? Não, não vi. Mas você acredita que foi feito? E aí é que entra a questão. Onde foi que Deus se revelou para todos? Você tem Romanos 1,18, que fala que Deus se revelou pela natureza criada. As coisas criadas, gente, para pensar um pouquinho. As coisas criadas, elas são tão fantásticas, é tão complexa a criação de Deus, que é impossível que não haja um Criador por trás disso. Essa é a grande questão, tanto do agnóstico quanto do ateu. O ateu, ele simplesmente diz, não existe mesmo. A fé dele é maior do que a nossa, porque ele vê coisas que provam a existência de Deus, mas ele diz que Deus não existe. O agnóstico não nega a existência de Deus, mas ele diz que não consegue provar. E aonde que ele se torna indesculpável, diz a palavra do Senhor? Porque ao observar a natureza, nós vemos a presença de um Deus Criador. É só parar para estudar um pouquinho, pensar um pouquinho. Todos aqueles que tentaram provar que Deus não existe, que a Bíblia é falsa, não sei se todos, mas muitos, eles se convertem. Porque quando você para ouvir, para prestar atenção, não tem como não ver Deus nas coisas. Amém? Romanos 1,18 diz o seguinte, até o 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, presta atenção, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus manifestou quem Ele é para todas as pessoas. Todo mundo tem como encontrar Deus. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus é compreendido através da sua criação. Não tem como eu não ver Deus numa criação. É tão complexo, gente, fala sério. Você gosta de ver aqueles documentários da Discovery, que fala sobre a natureza, que mostra, né, como os animais interagem entre si? É incrível. Se você olhar através de uma célula fecundada, aquela mesma multiplicação ali, naquele lugarzinho, começa com duas, vai multiplicando. Uma célula vai virar o cabelo do Rafa, que está quase dormindo aí. Vai virar o seu cabelo, Rafa. A outra célula vai virar pele, a outra vai virar olho, a outra vai virar seu fígado. Gente, é complexo demais. E a ciência não explica como que a célula escolhe. Como que ela sabe que naquela multiplicação vai formar um corpo ali, e aquele corpo, uma coisa vira olho, outra coisa vira pé, outra coisa vira orelha e outra vira língua. Aham. Quem decide, né? Que vai virar dois, né? Isso, tem essa ainda. Às vezes a fecundação de um óvulo apenas vira duas pessoas.
Oi? 10 trilhões de células? Ai, que legal. O nosso corpo tem 10 trilhões de células. Ultimamente estou com um pouquinho mais. Mas é isso mesmo. Não é incrível, irmão? Olha a complexidade de uma célula vira 10 trilhões de células. É demais, gente. A natureza criada, ela revela Deus. E aí o que acontece? É o que a gente percebe. Quando a pessoa rejeita a Deus dessa forma, falou lá que confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria, né? Ou seja, eu não confio na minha sabedoria, eu confio na Sofia. A Sofia, que é a palavra para sabedoria no original. Quem confia na sabedoria de Deus, não corre perigo. Não corre perigo. Então o que acontece? Deus tem sido revelado por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, diga, eles conheceram Deus. Não tem como. Por mais que a pessoa negue, eu não tenho certeza, Deus revelou-se a você sim. Você que está sendo duro de coração, está sendo turrão, está confiando em si mesmo. Dá uma chance para Deus, dá uma chance para o Espírito Santo trabalhar na tua vida de verdade, que você vai ver. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então chega uma hora que Deus o entrega. E aí você vai ver aqui a respeito da idolatria, porque eles adoraram mais a coisa criada, e a idolatria nem sempre é um ídolo de pau e de pedra. A idolatria é o próprio homem também, que é moderno hoje, agora isso é moderno. É antigo eu adorar uma imagem, né? Os intelectuais não adoram uma imagem, os intelectuais adoram a si mesmos. São hedonistas. Então Deus entrega essas pessoas a esse sentimento perverso, esse sentimento de obscuridade, ficam escuros, né? Porque o seu coração insensato se obscureceu e eles são entregues. É digno de misericórdia, irmãos, nós vermos pessoas que estão nesse nível. É muito difícil voltar, mas volta. Porque a pessoa está completamente cega. O Deus deste século, o Deus deste aion, cegou o entendimento dos incrédulos. Porque eles se entregaram ao Deus deste século, o Satanás. E o seu entendimento ficou obscurecido. Falei do agnóstico. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que manter a nossa fé. E é papel nosso, de igreja, de pastores, trazer para vocês ensinamento das coisas que estão acontecendo. Para que você esteja com seu alerta ligado. Presta atenção nesses detalhes. Não tem como, não vou extinguir o assunto apenas dizendo para vocês que existe, mas você tem entendimento. O agnóstico, ele não rejeita Deus, mas também não aceita, porque ele não consegue prová-lo. O gnóstico, sem o A agora, gnóstico é uma seita que começou 200 anos antes de Cristo, que é baseado no saber, no conhecimento. Inclusive em algumas linhas dela eles usam a Sofia também. Só que a Sofia centrada no conhecimento humano, é a sabedoria humana que Paulo descreve já falando dos gnósticos, que a sabedoria humana é carnal e diabólica. Então existe a sabedoria humana. O gnóstico é aquele que acredita. Ele acredita no mundo espiritual. Ele não precisa tocar para crer que existe. Só que ele é uma pessoa ecumênica. Ele é uma pessoa esotérica, filosófica, né? E tem várias linhas de gnosticismo. É uma seita que ela tem várias roupagens, tem vários nomes. Todos os caminhos levam a Deus. Eles costumam pregar assim: se você se autoconhecer, né, fizer uma meditação transcendental. Todas essas religiões que têm essas chamadas, elas têm um pedacinho da gnose nelas, que
essa seita. Pra você ter uma ideia, a igreja se corrompeu. E presbíteros da igreja primitiva aderiram ao gnosticismo, como por exemplo um muito famoso, que está escrito na história de Tertuliano, de vários outros, dizendo a respeito dele. Era um presbítero lá de Tessalônica, se não me falha a memória, que ele tem o nome do meu neto, inclusive, Valentim. Ele viveu entre o ano 100 e o 160, ou seja, bem pertinho. Ele conheceu discípulos de Paulo, de João, ele conheceu pessoas bem próximas de Cristo. E a história ainda estava bem viva em toda a sociedade a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Mas ele tinha ideias esotéricas, explicações filosóficas. E o mais incrível, a comunidade cristã da época aceitou a ele como presbítero até o fim da vida dele. Só 15 anos depois da morte dele, que num concílio foi dito que as pregações dele eram hereges. Olha quanta contaminação ele trouxe para a igreja. E uma das pregações que eles faziam, vocês já leram lá, que tem certas pessoas que proíbem o casamento, proíbem comer os manjares, que tudo foi criado por Deus e deve ser apreciado? Pois é, era o gnosticismo que fazia isso. Então nem sempre é uma coisa assim, nossa, é do Satanás, é pecado, é uma coisa feia, é sexo ilícito. Não, tinha uns que proibiam até o casamento, e dizendo que o sexo era ruim. Entendeu? É falsa aparência de santidade. Parece uma religião muito boa, mas é contrária aos princípios de Deus. Gente, eu estou falando há quanto tempo? Bastante, né? Vamos terminar? O gnóstico é bem comum nos dias de hoje também. É aquela pessoa do bem. Já viu esse termo? Nossa, aquela pessoa é do bem. Ele bota lá um ramo de arruda na orelha, um pé de pimenta na porta e pendura um alho na cozinha. É aquela pessoa que aceita o esotérico. Eu já fui esotérico, eu sei do que eu estou falando. A gente acredita, quem é esotérico, acredita no mundo espiritual muito, muito mesmo. Acredita de verdade. E tem muito medo. É medroso. Eu tinha muito medo do mundo espiritual. Então eu fazia tudo o que me ensinavam para poder acalmar os espíritos. Eu tinha pirâmide, dormia debaixo de uma pirâmide. Fiz uma pirâmide lá, ficava em cima da minha cama, tinha cristais, só não tinha o pé de pimenta, que eu comia ela toda. Então o gnóstico, ele é muito comum nos dias de hoje. Vivemos bastante isso nos dias de hoje, tá bom? Então tome bastante cuidado com a sua fé. A mensagem de hoje é: cuidado com as falsas doutrinas. Tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, da doutrina santa. E você encontra essa doutrina na palavra de Deus. Eu terminei ontem um livro sobre, como que é o nome? Pensamentos secretos de uma convertida improvável. Uma professora de faculdade americana, que era lésbica, esquerdista, ativista, todos os istas que você imaginar. E, claro, não cria no cristianismo. E ela foi fazer um estudo para poder combater a direita religiosa americana. E ela ia ser a tese de mestrado dela. Ela ia ter uma cadeira lá, chama cátedra, né? Ela ia ter uma cadeira na faculdade lá e ela ia defender essa tese. E ela precisou ler a Bíblia para poder achar todas as falhas, né, dos religiosos americanos. E ela se aprofundou na Bíblia. Ela começou a perceber que aquele negócio era bom. Ela lia a Bíblia 5 horas por dia. Deu show aí, muito crente, né? E leu a Bíblia toda várias vezes. E ela se converteu. Ela se converteu e no dia da apresentação da tese de mestrado dela, ela já estava convertida. Foram alguns meses estudando para chegar na tese de mestrado. Ela mudou totalmente a mensagem e falou da sabedoria de Salomão, né, naquela tese dela. E ela se tornou muito odiada por toda a comunidade LGBT mais XYZHZ, né? Ela se tornou bastante odiada, porque ela traiu eles. Então, o que eu digo? Cuide da sua fé, porque qualquer um que se aproxima de Deus, através da sinceridade da palavra de Deus, vai ser fortalecido no Senhor.
Qualquer um que buscar realmente com sinceridade ao Senhor, vai ficar firme no Senhor. Irmãos, vai piorar a situação, e eu não sou pregador do Apocalipse, porque o Apocalipse já se prega. Vai piorar, o desemprego vai aumentar. Pessoas, uma visão bem mais realista, nos diz que lá no final de 2021, a gente volta ao que a gente estava no final de 2019. Olha só quanto tempo pela frente ainda de recuperação, de dificuldade. Miséria, dificuldade, aumento da violência, tudo isso é consequência de uma situação financeira precária. Vai piorar. Isso falando só da parte financeira. Mas vamos ficar firme no Senhor. Jesus está às portas. Então, para compartilhar na célula, eu vou passar depois para vocês. É nosso dever cuidar da nossa fé e da pureza na palavra, não deixando que doutrinas hereges nos contaminem. É o nosso papel. 2, Jesus deixou o Espírito Santo para nos capacitar em tudo. Busque o Espírito Santo incessantemente. 3, estamos chegando nos tempos finais. Prepare-se e pregue o Evangelho. É nosso papel também. E 4, muito cuidado com os sinais. Eles não são sinal de aprovação, porque o anticristo vai fazer muito sinal. Então, é manter a sua fé também, desconfia. Analise tudo, analise as profecias, não o profeta, as profecias. Analise os sinais, que tipo de fruto essas coisas estão dando, porque nem sempre é a aprovação divina. Mas, como igreja, nós precisamos buscar a manifestação do Espírito Santo, para nós sermos instrumento de Deus também na manifestação dos sinais. Então não é para a gente rejeitar os sinais, mas tome cuidado com os sinais que você vê por aí, porque o anticristo vai usar muito disso, tá bom? Eu quero dizer também que agora em setembro, na nossa agenda anual, que não aconteceu nada praticamente, mas em setembro nós temos o jejum da igreja. Em setembro. Então, para você ter uma semana aí de tempo para você se organizar, vou colocar lá nos avisos da célula também. A partir do dia 13 de setembro, nós vamos jejuar. Tá? Nós vamos jejuar até sábado 26 de setembro. 14 dias de jejum. Esses 14 dias de jejum, apenas se você é doente e não pode tirar uma refeição, aí você faz aquele jejum de tirar um alimento. Você não é obrigado não, tá, irmão? Faz quem quiser. Eu estou convocando a igreja para fazer um jejum de firmeza espiritual. Todo jejum tem que ter propósito. Qual o propósito desse jejum? Firmes no Senhor. Precisamos de firmeza no Senhor. Então você vai separar tempo de leitura, tempo de oração. Você vai fazer um jejum de qualidade como nunca você fez antes. Jejum é sacrifício. Então tira uma das refeições. Então você vai escolher. Tem gente que gosta de fazer tudo igual. Então não vamos fazer dessa vez aquela escala. Vamos fazer, você faça como você quiser. Se quiser colocar um desafio lá no seu grupo de célula, líder, não tem problema. Gente, o que vocês acham da gente jejuar o almoço, jejuar o café da manhã, e faça de forma voluntária também. Às vezes a pessoa quer fazer sempre o café da manhã e almoçar. Amém. Desde que isso é a parte importante do jejum. Desde que no jejum exista um tempo com Deus. Você demora 20 minutos para almoçar, para tomar café, que seja. Aquele tempo que você não vai comer, você vai ler a palavra, você vai orar. E todos os dias, num horário que você vai escolher, ou para antes de dormir, ou acordar, ou na hora do almoço, não sei, cada um tem uma agenda aí. Você vai separar um tempo ali para você buscar o Senhor. 14 dias de consagração e de busca. Amém, igreja? Vou passar no grupo da célula para ninguém esquecer. E o segundo propósito do jejum é o restabelecimento da saúde financeira da sua casa, da igreja e do Brasil. Tá? Então você vai orar para você ficar firme no Senhor, e você vai orar pelo restabelecimento das finanças, porque a igreja precisa orar e interceder. E nós orando, intercedendo, as coisas vão acontecer. Agora, qual é o sacrifício que se faz quando nós fazemos jejum de alimento? A gente deixa de comer. Sacrifício financeiro, para que também tenha
a bênção financeira. Então, nesses meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, você vai fazer votos com Deus mesmo. Você vai fazer voto, porque é para cumprir. Faça voto e só faça se você for cumprir. Se não for cumprir, não faça. Faça ali um compromisso. Então tira a palavra voto, que é muito pesada, tá bom? Não gostou? Tira o voto então. Põe compromisso. Faça um compromisso com Deus de sacrificar, de fazer ofertas de sacrifício em setembro, outubro, novembro e dezembro. Você vai colher em 2021. Em nome de Jesus. Sua casa vai prosperar, a igreja vai prosperar e o Brasil vai prosperar. Porque você vai estar orando e você vai estar semeando. Sem semente não nasce nada. Amém, igreja? Então, cuide da sua fé, cuide da sua casa, cuide da sua família e muito cuidado com as heresias. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.